Lei 7347, de 24 de julho de 85, disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e da outras providências. Então, de onde que vem a Lei de Ação Civil Pública? Ela vem da Constituição, apesar dela ter sido publicada antes, né? Ela é de 85, a Constituição é de 88, mas ela foi recepcionada. Por quê? Lá no título 2 do capítulo 1 da Constituição, está dizendo assim, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Tá? Daí vem o artigo 5º. Todo mundo esquece que este artigo 5º trata também dos direitos coletivos. Todo mundo só lembra dos individuais. E a Lei de Ação Civil Pública vai implementar os direitos coletivos. Ela vai ser um instrumento para fazer isso. E também o artigo 127 da Constituição. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, o regime democrático dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então aqui a gente está falando dos direitos coletivos, dos interesses sociais, que a gente poderia até encaixar os difusos, né? E os individuais indisponíveis, que são aqueles que o Ministério Público trata. Lembrando que quando a Constituição foi promulgada em 88, ainda não tinha a regulamentação da Defensoria, que veio depois por emenda, né? Tinha, mas era bem simplificado. Então, o Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos patrimoniais, morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social. A Lei de Ação Civil Pública, como é sabido, ela forma um microsistema no processo civil, junto com o Código de Defesa do Consumidor. Depois, lá no final, a gente vai ver que ela tem um artigo que liga o CDC. E dentro dela, né, dentro desse microsistema, subsidiariamente se aplica o CPC. Tá? Então, o artigo 1º vai dizer quais são os interesses, quais são os danos morais e patrimoniais que são protegidos pela Lei de Ação Civil Pública, sem prejuízo dos outros, né, dentro do microsistema. E aí a gente tem aqui uma decisão, o tema 858 do STF, da repercussão geral. O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura de ação civil pública em defesa do patrimônio público, para discutir a dominalidade do bem expropriado, ainda que se tenha expirado o prazo para ação rescisória. Então, nesse caso, houve uma ação de desapropriação que transitou em julgado. E aí o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública para proteger o interesse público, discutindo quem é o dono desse bem expropriado. Tá? Mesmo que já tenha sido expirado o prazo para ação rescisória, não teria um problema. Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, fundos de garantia de tempo de serviço, FGTS, ou outros fundos de natureza institucional, cujos benefícios podem ser individualmente determinados. Aqui, jurisprudência em teses número 168, item 1. O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis na forma do artigo 1º da Lei 8625 de 93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.
Então o Ministério Público pode ajuizar ações civis públicas pleiteando entrega de medicamento, porque se trata de interesses individuais indisponíveis. O item 4 do Jurisprudência em tese 168, chamamento ao processo da União, com base no artigo 77.3 do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou a prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado ou por obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão. Aqui não trata exatamente do processo da ação civil pública, mas como é um tema relevante, né, o fornecimento de medicamentos, eu achei interessante colocar essa anotação aqui, que fala do chamamento ao processo da União, é uma faculdade, né, não é impositivo. Jurisprudência em tese 168, item 5, a responsabilidade dos entes federativos nas ações que buscam fornecimento de medicamentos é solidária, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Então, solidário, você pode ajuizar uma ação contra civil ou pública, né? Civil ou individual, ou melhor, individual ou coletiva, seja em conjunto ou isoladamente contra qualquer um dos entes federativos. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao juiz adotar as medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo sequestro de valores, bloqueio, segundo seu prudente arbítrio, e sempre com a adequada fundamentação. Então aqui ele vai direto aqui, né? Naquelas vedações de bloqueio, naquelas vedações de concessão de liminar contra a fazenda pública. Não, fala. Quando se trata de fornecimento de medicamento, pode adotar até mesmo sequestro contra os bens públicos. Tá? Artigo 2º. Vamos falar de competência em razão do foro. As ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então, o foro competente é o local do dano e a propositura da ação previne o juízo para todas aquelas outras que tenham a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Aí temos a jurisprudência em teses número 89, item 4. É da competência dos juizados especiais federais e dos juizados especiais da Fazenda Pública a defesa de direitos ou interesses difusos e coletivos, exercida por meio de ações propostas individualmente pelos seus titulares ou substitutos processuais. Então, se couber ali, naquela demanda coletiva, uma atribuição do Juizado Especial Federal ou do Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência é dele. E quando que isso vai acontecer? O item 5 da jurisprudência em tese 89 já dá um exemplo. É possível submeter ao rito dos Juizados Especiais Federais as causas que envolvem o fornecimento de medicamento ou tratamento médico, cujo valor seja de até 60 salários mínimos, ajuizados pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, em favor de pessoa determinada. E aí, no jurisprudência em tese número 181, que trata das exposições sobre o Covid, né? O combate ao Covid, a propositura de múltiplas ações civis públicas em diversas comarcas com finalidade de reduzir o valor das mensalidades na rede privada de ensino, em decorrência de atos oficiais de autoridades públicas em combate à pandemia de Covid-19, implica a prevenção do juízo em que fora proposta a primeira ação, nos termos do artigo 2º, parágrafo único da Lei 7347/95. Começou a pipocar um monte de ações civis públicas espalhadas pelo país, tratando da redução de mensalidade na rede privada de ensino. Então, a competência
é do juízo prevento. Aquele que primeiro, a primeira foi proposta a ação. Tá? Artigo 3º. A ação civil pública poderá ter objeto a condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Artigo 4º. Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando inclusive evitar dano ao patrimônio público, social, ao meio ambiente, consumidor, honra, dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ordem urbanística ou bens e direitos de valor artístico, estético, turístico e paisagístico. Lembrando aqui que essa ação é de 85, né? Então ele ainda trata de ação cautelar, embora o CPC 15 já tenha adotado outras ferramentas mais atuais, né? Mais modernas. Mas dá para entender que são aquelas tutelas que ele está falando, né? As tutelas de evidência, as próprias cautelares incidentais, né? Jurisprudência em tese número 30, item 7. Os responsáveis pela degradação ambiental são coobrigados solidários, formando-se em regra, nas ações públicas ou coletivas, litisconsórcio facultativo. Então, eu coloquei aqui para dizer sobre degradação ambiental, tá? Que ele fala aqui do meio ambiente, e também para a gente lembrar do litisconsórcio facultativo, de todos aqueles responsáveis pela degradação ambiental. Tá? Jurisprudência em tese 168. É possível conceder antecipação dos efeitos da tutela contra a fazenda pública para obrigá-la ao fornecimento de medicamento. Como a gente já viu ali a posição do STF, onde é que está? Lá para cima, né? Vou ficar perdendo tempo. Também a posição do STJ, antecipação dos efeitos da tutela para obrigar o fornecimento de medicamento. Item 8 desse mesmo jurisprudência em tese, 168. Possibilidade de imposição de multa diária às trentes a ente público para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. Item 9. O valor da multa combinatória imposta em razão do descumprimento da obrigação de fornecer o tratamento e medicamento ao portador de doença grave deve ser revertido em favor do credor, independente do recebimento de perdas e danos. Então a multa combinatória vai para o credor, tá? Aquela pessoa que está precisando do tratamento médico. É possível o reconhecimento do direito de sucessores a recebimento de multa diária imposta a demandas cujo objetivo é a efetivação do direito à saúde, pois referido valor não se reveste da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, tratando-se de crédito patrimonial, portanto transmissível aos herdeiros. Nossa, não entendi nada. É o seguinte: a pessoa ficou doente, precisava de um tratamento. No curso do processo, o ente público não forneceu o que deveria, o que foi compelido judicialmente, e foi aplicada uma multa combinatória. Essa multa deve ser revertida em favor do credor. Só que por não ter recebido o tratamento, por exemplo, essa pessoa veio a óbito. E aí a ação perdeu o objeto, porque ela não vai mais receber o tratamento médico que ela precisava. No entanto, essa multa diária imposta, ela não tem a mesma natureza personalíssima que tinha o tratamento médico. E sim, é um mero crédito patrimonial. Portanto, os herdeiros vão ter direito a receber essa multa combinatória que o poder público que ao poder público foi imposta por não ter atendido à determinação judicial. Tá? Artigo 5º. Tem legitimidade para propor ação principal e ação cautelar. Então aqui ele vai falar da legitimidade.
de todos os legitimados. Eu vou primeiro enumerar, depois eu vou comentar principalmente o Ministério Público e a Defensoria, que tem bastante coisa. Então, quem tem legitimidade para ação civil pública? O Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, e a associação, que concomitantemente, aí vem os requisitos da associação, esteja constituída pelo menos um ano, nos termos da lei civil, e inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público, social, meio ambiente, consumidor, ordem econômica, livre concorrência, direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, ela tem que ter esses dois requisitos. A associação precisa ter esses dois requisitos. Então vamos ao Ministério Público. Tem legitimidade para propor ação principal e ação cautelar. Um Ministério Público. Da onde que vem isso? Do artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 3. Promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Aí o STF, na súmula 643, o Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública, cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. Tranquilo. Jurisprudência em teses número 19. Aqui vem esse documento foi inteiro sobre a legitimidade do Ministério Público. Então, já enumerei tudo junto para ficar mais fácil o entendimento. O Ministério Público tem legitimidade para atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Existia uma dúvida, né, se o Ministério Público tinha essa legitimidade. E agora não tem mais. Então, posição do STJ tranquilo, o Ministério Público pode ajuizar ação civil pública para proteger os consumidores. O Ministério Público tem legitimidade para a ação civil pública visando tutelar direitos dos consumidores relativos a serviços públicos. Tá? Lá no CDC a gente vai ver que existe uma relação de consumo entre os consumidores, obviamente, e os prestadores de serviços públicos. E o Ministério Público pode ajuizar ação civil pública buscando a tutela desses direitos. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o objetivo de assegurar os interesses individuais indisponíveis, difusos ou coletivos em relação à infância, adolescência e idosos, mesmo quando a ação vise a tutela de pessoa individualmente considerada. Então, só um minutinho. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar a CP para direitos individuais indisponíveis, difusos ou coletivos, né? Tanto faz, infância, adolescência e idosos, mesmo quando pessoa individualmente considerada. Então é possível você ter uma ação civil pública, por exemplo, para exigir que o poder público arrume uma vaga na creche, que é bastante comum esse tipo de ação civil pública há um tempo atrás, para beneficiar uma determinada criança. Não tem nenhum problema. É uma ação civil pública porque é um direito individual indisponível, está tutelando a infância, é função do Ministério Público, então pode usar uma ACP. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o objetivo de assegurar assistência médica e odontológica à comunidade indígena, em razão da natureza indisponível dos bens jurídicos salvaguardados e o status de hipervulnerabilidade dos sujeitos tutelados. Então, a mesma coisa do item 3 acima. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o objetivo de assegurar interesses individuais indisponíveis, difusos ou coletivos em relação a pessoas desprovidas de recursos financeiros,
mesmo quando a ação vise tutela de pessoa individualmente considerada. Então, mesma coisa, só que aqui a pessoa é desprovida de recurso financeiro. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar a ACP em defesa de interesses e direitos individuais homogêneos pertencentes a consumidores decorrentes de contrato de cessão e concessão de uso de jazigos em cemitérios. Legitimidade para a ACP com o fim de impedir a cobrança abusiva de mensalidades escolares, lá como a gente viu na súmula do STF. O Ministério Público Estadual não tem legitimidade para ajuizar ação civil pública, objetivando a defesa de interesse de bem na União, por se tratar de atribuição do Ministério Público Federal. Apesar da unicidade do Ministério Público, a jurisprudência aqui faz uma distinção entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, que a atribuição do Ministério Público Federal é agir em defesa dos bens públicos da União, né, no interesse coletivo, no interesse público primário. Né? O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública objetivando a cessação de jogos de azar. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. Essa aqui é a súmula 329 do STJ. Tem legitimidade para propor ação civil pública objetivando o fornecimento de medicamentos. Tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa dos interesses dos mutuários do sistema financeiro da habitação. Não tem legitimidade para pleitear ação civil pública a indenização decorrente do seguro DPVAT. Não tem legitimidade. E tem legitimidade para propor ACP com o objetivo de anular concurso realizado sem observância dos princípios estabelecidos na Constituição Federal. E aí, no Jurisprudência em Tese 22, o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular termo de acordo de regime especial, o TARI. E o STF, no tema 56. O termo de acordo de regime especial, TARI, não diz respeito apenas a interesses individuais, mas alcança interesses meta-individuais, pois o ajuste pode, em tese, ser lesivo ao patrimônio público. O parquet tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular o TARI em face da legitimação de causa no texto constitucional que lhe confere para defender o erário. Não se aplica a hipótese do parágrafo único do artigo 1º da Lei 7347 de 85. Tá? Então, o Ministério Público tem a legitimidade para anular esse termo de acordo de regime especial. Por quê? Porque ele tem legitimidade para propor ação civil pública conforme a legitimação ad causa que o texto constitucional lhe confere. Tá? Porque o ajuste eventualmente pode ser lesivo ao patrimônio público. Então, o Ministério Público tem o munus de proteger o patrimônio público. Né? O tema 561, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública que vise anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público. E aqui mais dois julgados importantes. O Ministério Público do STF. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar a ação civil pública com o objetivo de compelir entes federados a entregarem medicamentos a portadores de certa doença. E o tema 645. Ilegitimidade ativa ad causa do Ministério Público para, em ação civil pública, deduzir pretensão relativa à matéria tributária, reafirmação da jurisprudência da Corte. Então, o Ministério Público não pode atuar em sede de ação civil pública para deduzir pretensão relativa a tributos. Certo, Defensoria Pública, então, inciso 2. A gente vai achar onde? No artigo 184 da Constituição.
Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente... Nossa vida. Peguei do site do Planalto, ele ficou todo bugado aqui. Vamos começar de novo. A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento no regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a proteção dos direitos humanos, a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal. Jurisprudência em tese número 22, item 3. A Defensoria Pública detém legitimidade para propor ações coletivas na defesa de direitos difusos coletivos e individuais homogêneos. E o 22, item 4. A Defensoria Pública tem legitimidade ampla para propor ação coletiva quando se tratar de direitos difusos e legitimidade restrita às pessoas necessitadas nos casos de direitos coletivos, em sentido estrito, e individuais homogêneos. Tá? Então, ampla legitimidade. A lei conferiu mais um órgão para auxiliar na defesa dos interesses difusos e coletivos, transindividuais. União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquia, empresa pública. Então, administração direta ou indireta. Tá? Sem nenhum problema, nada muito interessante na jurisprudência para a gente comentar. Vamos direto para as associações. As associações elas têm dois requisitos. O primeiro é da Constituição há pelo menos um ano. E a segunda são as suas finalidades institucionais, seus objetivos. Tá? Com relação aos objetivos, a gente vai ver aqui, ó, no jurisprudência em tese número 22, que ela precisa também ter a pertinência temática entre os fins sociais da entidade e o mérito da ação proposta. Tá? Então não adianta nada eu ter uma associação de defesa do patrimônio artístico e ajuizar uma ação civil pública para defender consumidores, por exemplo. É preciso também a pertinência temática. Jurisprudência em tese 22, item 1. O integrante da categoria tem legitimidade para ajuizar a execução individual de sentença proveniente de ação coletiva proposta por associação ou sindicato, independentemente de filiação ou autorização expressa do processo de conhecimento. Mais para frente a gente vai ver que o indivíduo, né, o integrante da categoria, ele pode pegar aquele título judicial obtido na ação civil pública e simplesmente executar individualmente. Quando isso acontece, independe de filiação ou autorização expressa no processo de conhecimento. Tá? Então, tem, por exemplo, uma associação de servidores que entrou com uma ação civil pública em favor de servidores, mas aquele determinado indivíduo, integrante da categoria, não é associado. O que ele está dizendo aqui é que não depende de filiação para que ele execute a sentença. E o item 5, os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações. Durante algum tempo, houve muitas decisões em que se exigia uma relação nominal de todos os associados e dessas autorizações expressas para que eles ajuizassem, para que a associação ajuizasse uma ação coletiva em favor desses associados, né? Então, hoje em dia já se entende que não é necessário. O item 6 a gente já viu. Parágrafo 1º. O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.
fica facultado ao poder público e a outras associações legitimadas, no termo desse artigo, habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. Se todos aqueles lá são legitimados, então eles podem ser litisconsortes, facultativos, se quiserem. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Então, uma determinada associação legitimada entrou com ação coletiva e, no curso do processo, desistiu sem dizer o motivo, abandonou a ação. Então, o Ministério Público entra como se fosse aquele jogador do banco de reservas, né? Então, ele assume a titularidade e toca o processo. No Jurisprudência em Teses número 22, item 7, o STJ diz o seguinte: a ilegitimidade ativa ou irregularidade da representação processual não implica extinção do processo coletivo, competindo ao magistrado abrir oportunidade para ingresso de outro colegitimado no polo ativo da demanda. Então, o que aconteceu aqui? Uma determinada associação, por exemplo, entrou com uma ação coletiva e o juiz entendeu que ela não tem a legitimidade ativa. Então, ao invés de extinguir a ação coletiva, o magistrado tem que abrir a oportunidade para o ingresso de outro colegitimado no polo ativo da demanda. Tá? Então, ele tem que abrir um diga ao Ministério Público, intime-se a Fazenda, ou cite a associação que ele entende que é legitimada, e aí esse outro colegitimado é que vai tocar o processo coletivo daqui para frente. Tá? Parágrafo 4º. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, que ele está falando da associação, né? Quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, por exemplo, a associação das vítimas de determinado acidente de consumo. Não tem como essa associação ter mais de 1 ano de funcionamento. Então, esse requisito pode ser dispensado quando o interesse social assim exigir. Tá? Parágrafo 5º. Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Tá? Então, é possível que os Ministérios Públicos entrem em litisconsórcio. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta, o famoso TAC, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Tá? Título executivo extrajudicial. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil, indicando-lhe elementos de convicção. Artigo 7º. Se no exercício de suas funções os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para providências cabíveis. Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias a serem fornecidas no prazo de 15 dias. Então, 15 dias para certidões e informações. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não pode ser inferior a 10 dias úteis. Então, o Ministério Público pode exigir, requisitar, né, informações, certidões, exames, perícias, no prazo que ele der, que não pode ser menor do que 10 dias úteis. Somente nos casos em que a lei impuser sigilo poderá ser negada a certidão ou informação, hipótese que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los. O Ministério Público requisitou uma determinada informação,
E houve uma recusa sob a alegação de que são sigilosas, né? Então, o Ministério Público não, né? Uma associação, vamos dizer. Essas informações são sigilosas e a associação não teve acesso a elas, então ela ajuiza a ação a si mesma e pede ao juiz para que ele requisite. Se o órgão do Ministério Público, esgotada todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo fundamentamente. Então, não se convenceu de que cabe uma ação civil e pode arquivar o inquérito civil. Os autos do inquérito civil ou das peças de informação serão remetidas, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, que é bastante similar ao CPP nesse caso, né? Até que em sessão do Conselho Superior do Ministério Público seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. A promoção de arquivamento será submetida a regime e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser seu regimento. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção, designará desde logo outro órgão do Ministério Público para ajuizamento da ação. Constitui crime, punido com a pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa de 10 a 1.000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, a recusa ao retardamento de omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. Então tem uma disposição penal aqui. A reclusão de 1 a 3 anos e mais a multa, se recusar a fornecer informações ao Ministério Público. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação de atividade devida ou cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou combinação de multa diária, se essa for suficiente ou compatível, independente de requerimento do autor. Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia, poderá o presidente do tribunal, a que competir o conhecimento do respectivo recurso, suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, no qual caberá agravo para uma das turmas jogadoras, no prazo de 5 dias. A multa combinada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou conselhos estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Aqui ele está falando daquele fundo para a recomposição dos direitos difusos. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado no estabelecimento oficial de crédito em conta com a correção monetária. Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, nos termos do disposto no artigo 1º desta lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção de igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estatais locais, na hipótese de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Aqui ele está dizendo que se o direito difuso foi decorrente de discriminação étnica, o uso desse dinheiro está vinculado à reparação da igualdade racial. Então ele dá uma destinação específica para esse recurso, neste caso.
O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultado igual iniciativa aos demais legitimados. Então a associação conseguiu a sentença, mas não executou. Passados 60 dias, o Ministério Público deverá fazer a própria execução e os outros legitimados poderão fazer, facultado. Aí o artigo 16, que vem agora, ele tem uma polêmica, que ele foi alterado pela Lei 9494 de 97, e eu coloquei as duas redações, a redação original e a redação da lei, porque o STF, em repercussão geral, declarou inconstitucional a redação alterada pela Lei 9494 de 97, sendo repristinada a sua redação original. Então vamos ler a redação original primeiro. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova. E a redação alterada, ela vai dizer, ela inseriu aqui esse exceto. Não. Ela colocou aqui, ó, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Tá? É isso que tem a mais nessa alteração, nessa nova redação. Então, o que o artigo 16 original dizia o seguinte: a sentença faz coisa julgada erga omnes. Então, qualquer pessoa aí seria afetada pela decisão. A Lei 9494 diz que o seguinte: ela erga omnes, sim, mas só dentro da competência territorial do órgão prolator. Então, se for um juiz de primeiro grau, ela faz coisa julgada erga omnes dentro da comarca. Se for o tribunal, dentro do estado, né? O Tribunal de Justiça. Se for um TRF, dentro da seção judiciária, né? Dentro melhor dizendo, dentro da área em que aquele TRF atua, né? E esse artigo foi julgado inconstitucional pelo STF. Tá? Então, não existe mais os limites da competência territorial. Ela volta, ela foi repristinada, tá? É uma repristinação em decorrência da inconstitucionalidade da lei revogadora. Tá? É um efeito repristinatório da inconstitucionalidade, o que é algo interessantíssimo para ser estudado lá na LIDB e no direito constitucional. E foi isso que aconteceu, então agora voltou a inexistência dos limites territoriais. Não existem mais os limites territoriais, a sentença faz coisa julgada erga omnes. É inconstitucional a redação do artigo 16, sendo repristinada a sua redação original, isso aqui já lemos. Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve conservar o artigo 93 da Lei 8.078 do CDC. Então você observa o CDC com relação à competência. Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, fixada a competência nos termos do item 2, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. Então, vai falar aqui da prevenção. Se tiver... Está resolvendo o problema da competência, né? E dos efeitos. Jurisprudência tese número 25, item 7. A liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido,
levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta-individuais postos em juízo. Tema 480, né? Da jurisprudência do STJ. Então, mesma coisa, seguindo a linha da inconstitucionalidade do STF, o que vai dizer os limites geográficos não é a área de atribuição daquele juiz, a área de competência daquele órgão jurisdicional, mas sim a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta-individuais postos em juízo. Tá? Jurisprudência em tese número 25, item 8. A eficácia subjetiva da sentença coletiva abrange os substituídos domiciliados em todo o território nacional, desde que a ação tenha sido a. Proposta por entidade associativa de âmbito nacional, B. Contra a União, C. No Distrito Federal. Então, ele está dizendo aqui, se você quer dar uma eficácia subjetiva a todo o território nacional, você precisa aliar esses três requisitos. Associação de âmbito nacional contra a União no Distrito Federal. Item 9. A abrangência nacional expressamente declarada na sentença coletiva não pode ser alterada na fase de execução, sob pena de ofensa, coisa julgada. Então, você já teve uma sentença, já teve uma coisa julgada, você não pode discutir a abrangência da coisa julgada na fase de execução, que seria uma ofensa ou coisa julgada. Item 10. Os efeitos e a eficácia da sentença no processo coletivo não estão circunscritos a limites geográficos, mas a limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, conforme a coisa julgada. A sentença proferida em ação coletiva somente surte efeito nos limites da competência territorial do órgão que a proferiu e exclusivamente em relação aos substituídos processuais que ali eram domiciliados na época da propositura da demanda. As limitações da sentença coletiva não podem ser aplicadas às ações ajuizadas anteriormente à vigência da Lei 9497. É uma regra temporal aqui, não tem nenhum problema, porque já houve declaração de inconstitucionalidade. Vamos adiante. No caso de litigância de má-fé, artigo 17 já, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 18. Nas ações de que trata essa lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e qualquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Então, via de regra, a ação civil pública é gratuita, não tem pagamento de custas, não tem adiantamento de custas, né? Emolumentos, honorários, você não precisa desembolsar recursos para o ajuizamento da ação coletiva. E não vai ter a condenação da associação, né? Por que fala só da associação? Porque os outros fazem parte, o Ministério Público e Defensoria ou administração direta ou indireta. Não tem cabimento, né? Só que se tratando de associação, não vai ter condenação, salvo comprovada má-fé. Então a associação está agindo de má-fé, tem uma prova da má-fé, então ela vai ser condenada sim a honorários de advogado, custas e despesas processuais. Jurisprudência em tese número 25, item 1. Por critério de simetria, não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de ação civil pública, salvo comprovada má-fé. Então, da mesma forma que não cabe a condenação ao Ministério Público, aos entes públicos, à associação, também não cabe à parte vencida, ao perdedor da ação civil pública, honorários de advogado em favor do Ministério Público, salvo má-fé. Item 5. O artigo 18, que dispensa o adiantamento de custas, honorários, periciais, emolumentos, qualquer outras despesas, dirige-se apenas
ao autor da ação civil pública. Tá? Não é possível ser exigido do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civil públicas, ficando em encargo para a Fazenda Pública no qual se acha vinculado o parquet. Tá? Então aqui, de novo, a condenação é da associação. E no caso de honorários periciais, não é o Ministério Público que vai desembolsar isso, mas sim a Fazenda ao qual se acha vinculado ao parquet. Artigo 19. Aplica-se a ação civil pública, o Código de Processo Civil. Aqui ele está falando de 73, mas é o de 2015. O fundo de que trata o artigo 13 dessa lei será regulamentado. Aplicam-se às defesas dos interesses difusos e coletivos, no que for cabível, o CDC. Como eu falei lá em cima, é a questão do microsistema. Jurisprudência em teses número 25 e item 2. É possível a inversão do ônus da prova na ação civil pública em matéria ambiental. Item 3. No âmbito do direito privado, é de 5 anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual. Na execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, quando já iniciada a execução coletiva, o prazo quinquenal para a propositura do título individual nos termos da súmula 150 STF interrompe-se com a propositura da execução coletiva, voltando a ocorrer após essa data pela metade. Ajuizada a ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais no aguardo do julgamento da ação coletiva. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando das execuções individuais e das ações individuais. Né? Aqui em cima na execução individual e aqui estamos falando das ações individuais. Foi ajuizada uma ação civil pública e numa lide, né, numa macro-lide, que causa processos multitudinários. Quer dizer, houve uma grande dano coletivo e as pessoas ajuizaram as ações individuais, não ficaram esperando a conclusão do inquérito civil, não ficaram aguardando as associações e foram lá e ajuizaram individualmente as ações. Nos termos do CDC, assim que é ajuizada uma ação coletiva, essas ações individuais ficam suspensas. Tá? Suspendem-se as ações individuais no aguardo do julgamento da ação coletiva. Então essa ação fica suspensa, fica aguardando o que deu a ação coletiva. Tá? Isso é uma medida que facilita o desafogamento do judiciário, né? Espera aí um pouquinho, vamos esperar o resultado da ação coletiva. Se for o caso, você executa diretamente aquela sentença da ação coletiva. É cabível a atribuição de efeitos erga omnes à decisão de procedência proferida em ação civil pública relativa ao fornecimento de medicamentos, incumbindo a cada titular o direito, o ônus de comprovar o seu enquadramento na hipótese prevista pela sentença. Então, a pessoa pega uma ação de fornecimento de medicamentos, ela prova que ela está na condição, que ela tem aquela doença de que faz necessário aquele medicamento. Então, estou enquadrado dentro da sentença, estou dentro do espectro que a sentença atribuiu, e por isso eu tenho o direito de executar essa sentença individualmente. Tá? É cabível a atribuição de efeitos erga omnes à decisão de procedência proferida em fornecimento de medicamentos, incumbindo a cada titular o ônus de comprovar seu enquadramento. Então, olha aqui, eu tenho direito também, me dá esse efeito erga omnes aqui. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições de contrário, publicada em 25 de 7 de 85. Muito obrigado e até a próxima.